Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. São José, valei-nos. Amado ouvinte aqui da nossa Diocese de Formosa e você ouvinte de outras localidades, bom dia, Deus abençoa rica e abundantemente a sua atividade no dia de hoje, sua família e seus afazeres. Consagremos este primeiro dia do mês de março a Nosso Senhor, pelas mãos de São José, suplicando a Deus que tenhamos um abençoado mês de março, mês de São José, mês quaresmal. Dando sequência às meditações com Cardeal Sara no livro A Força do Silêncio, hoje o número 103, precedido desta citação. Em uma carta dirigida a seu amigo Raul Levert, reitor do capítulo da Catedral de Reims, São Bruno diz: o que a solidão e o silêncio do deserto trazem de utilidade e de gozo divino aos que o amam, sabem-no apenas os que deles provaram. Qual é a verdadeira ligação entre a solidão e o silêncio do deserto? Minha sede de ver a Deus e ouvi-lo levou-me muitas vezes a experimentar a solidão e o silêncio do deserto. Quando era arcebispo de Conakry, frequentemente me isolava em um lugar deserto, banhado de solidão e silêncio. Havia verdade e vegetação em volta de mim, e eu ouvia o gorjear dos pássaros, mas procurava criar dentro de mim um deserto sem comida e sem água. Não havia nenhuma presença humana, vivia em jejum, em oração, alimentando simplesmente da Eucaristia e pela palavra de Deus. O deserto é o lugar da fome, da sede e do combate espiritual. É vital nos retirar para o deserto a fim de combater a ditadura de um mundo cheio de ídolos que se gaba da técnica e de bens materiais. Um mundo dominado e manipulado pelos meios de comunicação, um mundo que foge de Deus refugiando-se no barulho. Devemos ajudar o mundo moderno a fazer a experiência do deserto, onde tomamos distância dos acontecimentos do dia a dia e podemos fugir do barulho e da superficialidade. O deserto é um lugar do absoluto, o lugar da liberdade. Não é por acaso que o deserto é o lugar onde o monoteísmo nasceu. O deserto é monoteísta. Ele nos preserva da multiplicidade dos ídolos que os seres humanos fabricam para si. Nesse sentido, o deserto é o reino da graça. Longe das suas preocupações, o ser humano encontra seu Criador e seu Deus. Grandes coisas começam no deserto, no silêncio, na pobreza e no abandono. Veja Moisés, Elias, João Batista e o próprio Jesus. É no deserto que Deus nos conduz e nos fala de coração para coração. O deserto não é apenas o lugar onde podemos viver a provação física da fome, da sede e da indigência total. É também a terra da tentação, onde se manifesta o poder de Satanás. Muitas vezes o diabo nos leva para lá a fim de fazer reluzir todos os esplendores do mundo e tentar convencer-nos de que foi um erro ter renunciado a tais coisas. Ao entrar no deserto, Jesus se expôs e opôs firmemente à força sedutora de Satanás, estendendo também aí os efeitos de seu batismo e de sua encarnação. Ele não se basta em descer às águas profundas do Jordão. Cristo desceu também ao fundo da miséria humana, à região dos amores arruinados, das relações destruídas, da mais deprovada ditadura, do sexo e das solidões,
de um mundo marcado pelo pecado. O deserto nos ensina a lutar contra o mal e todas as nossas más inclinações para recuperar a nossa dignidade de filhos de Deus. É impossível entrar no mistério de Deus sem entrar na solidão e no silêncio do nosso deserto interior. Todos os profetas foram ao deserto encontrar com Deus. A experiência de Deus é inseparável da experiência do deserto. São João Batista viveu 30 anos no deserto. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele viveu no deserto até o dia de sua manifestação a Israel. No lugar onde reinava o maior silêncio, João Batista construiu seu relacionamento com Deus. O deserto leva ao silêncio e o silêncio nos conduz na mais profunda intimidade com Deus. Quanta beleza, prezado ouvinte, nas palavras aqui descritas. A riqueza do deserto. Todos nós somos chamados a fazer deserto, mas o homem moderno não gosta muito do silêncio, não gosta de ficar ausente das coisas. Certa vez, fazendo um retiro no Mosteiro Trapista, há uns 8, 9 anos atrás, no momento em que saí no deserto para rezar o rosário, havia um empresário também fazendo o mesmo. Depois, mais tarde, quando saí daquele deserto e voltei para um lugar diante da imagem da Santíssima Virgem, aquele homem pediu que queria partilhar comigo. Um homem muito rico, dono de uma grande empresa, cuja esposa não é muito da oração. Mas ele sim, ele partilhava comigo a sua peregrinação a São Tiago de Compostela, aqueles 30 dias andando sozinho, solitário nas montanhas, descendo e subindo morros, e ele partilhava que a sua esposa preparou a mala para ele fazer aquele caminho de São Tiago, mais de 800 quilômetros. Era uma mala de 32 quilos. Quando ele chegou no início do caminho, ele andou cerca de 2, 3 quilômetros e teve que tirar muitas coisas da mala. E ele foi separando aquilo que era menos importante. E assim prosseguiu o seu caminho, sempre desfazendo. E ele me disse, ao final, cheguei com uma pequena bolsa na mão, com cerca de 4 quilos de coisa. E ele me dizia, o silêncio do caminho de Compostela, aquele sacrifício, me fez perceber que nós precisamos de pouca coisa para nos socorrer nas necessidades primeiras da nossa vida. Isso é uma grande verdade. O mundo de hoje precisa de muitas coisas. As pessoas andam atrás das coisas. Nós perdemos tempo com tantas coisas. E às vezes coisas caras, relógios caríssimos, roupas caríssimas, carros caríssimos, luxos e mais luxos, hotéis caríssimos. Nada disso preenche o coração do ser humano. A única realidade capaz de preencher o nosso coração humano carente é aquela que nós só podemos encontrar no deserto, na ausência das coisas, onde se encontra a presença do Todo-Poderoso, o nosso Deus. Só Deus nos preenche. E nós só podemos encontrá-lo de maneira mais profunda e dele fazer uma experiência que nos liberta, nos cura e nos renova através do silêncio, o silêncio do deserto. Que Deus te ajude, prezado ouvinte, a entrar no deserto para melhor encontrar os dons do Espírito Santo. Nesta quarta-feira, 1º de março, a nossa liturgia, que a Santa Igreja nos oferece, nos traz como salmo responsorial o Salmo 50 de Davi,
o salmo do arrependimento. E na segunda estrofe, no versículo 12 e 13 do salmo, nós lemos a seguinte palavra: criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. É uma oração profunda, bonita, extremamente oportuna para cada um de nós nesse tempo favorável à conversão, que é o tempo quaresmal. O Salmo 50 é excelente para nos ajudar a preparar a nossa confissão sacramental, como o Salmo 31 também. Estou fazendo aqui citações da Bíblia Ave Maria. Estes salmos são palavras de Deus que brotaram do coração do salmista. No caso, hoje, o salmista é Davi, o rei de Israel. O rei que pecou e que arrependeu e que buscou renovar a sua aliança com Deus. Após o seu pecado, as suas misérias, o rei pede a Deus um coração puro. Um coração que seja puro. Um coração dominado por uma presença de eternidade, uma presença amorosa, um coração despojado, um coração que não se reparte com as coisas passageiras que o mundo nos oferece. Nós temos que entender que o mundo, ele caminha numa estrada paralela à da verdade, à estrada da santidade, da justiça e da volta para Deus. O mundo nos ensina o apego. Haja vista nossas crianças que já crescem apegadas às tantas coisas, e a gente vê, às vezes, no quarto de uma criança moderna, hoje, tanta coisa que no passado ninguém tinha. E as crianças eram mais felizes e cresciam com mais caráter, com mais determinação e com mais desejo de servir o próximo. Nos nossos tempos, nós entupimos nossas crianças com tantas coisas e elas vão se tornando pessoas vazias e sem esse núcleo de encontro profundo com Deus. Que o Senhor nos ajude a olhar diferente para essa realidade. Pai Santo, ensina-nos a contentar com o necessário. Despoja-nos de todos os apegos, dos exageros que nós temos, Senhor. Quantos pobres, quantas pessoas carentes que poderiam viver melhor se não houvesse tanto apego da parte de poucos que têm tanto, enquanto muitos têm tão pouco. Dai-nos, neste tempo favorável de conversão, a alegria de contentar com o necessário e livra-nos, Senhor, da abundância das coisas desnecessárias e dos apegos às coisas passageiras que não são capazes de preencher a real realidade da nossa vida, que é o desejo de eternidade. Amém. Pela intercessão de São José, venha sobre você e sua casa a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz.